Pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. O que temos hoje, Vitor? Hoje a gente tem um caso diferente, né? Esse carro aqui é um carro que a gente avaliou, uma Ed, tá? 2013, 14. É um carro que a gente avaliou para o cliente. O cliente sabia que teria que fazer algumas coisas de revisão, mas acabou optando assim, comprou o carro e ir viajar. Esse carro aqui, vocês vão ver que já tem algumas coisinhas desmontadas. E o que acontece? A gente pegou, observou umas coisas nele, falou, mas até aí não estava na questão do defeito dele. O dono saiu para viajar, logo no começo da viagem o carro deu defeito, parou, não ligava, perdeu força e infelizmente foi perdendo até parar no acostamento, não andava mais. O que acontece? Fomos avaliando e fomos avaliar, entender, certo? Vou virar a câmera aqui para vocês poderem entender. Vocês estão vendo aqui, a gente já desmontou algumas coisas, né, pra gente ter um diagnóstico, né? Era a primeira coisa que a gente precisava, justamente porque faz nem uma semana que o dono comprou o carro. Então o que acontece? Aqui nesse carro, a gente reparou assim, a água baixou rapidamente. A gente já percebeu que tá rosa, aqueles fluidinhos que adoram dar problema em bomba d'água, certo? E qual o problema do carro que você constatou, Vitor? O problema do carro que a gente constatou, sim, é bomba d'água. Mas o que aconteceu, Vitor? A gente ainda não desmontou tudo, certo? Mas a gente reparou, não sei se vai dar pra mostrar, ó, se vocês conseguirem ver, ó, chegou já até misturar um pouco de água no óleo, ó. Vocês podem ver o fluido rosa ali, já misturado um pouquinho com óleo, tá? E o que acontece? A gente reparou que ao tentar ligar o carro não andava e assim, ele fazia um barulho metálico muito forte quando tentava ligar, certo? A gente nem tirou tampa de válvula nem nada. Nós desconfiamos que podia ter sido pior, né? A gente pensou, será que o pessoal lá na janela de comunicação tampou com Durepox, fez alguma maracutaia como a gente costuma ver? A gente chegou a ver, vocês vão ver daqui a pouco que não foi feito isso, tá? Mas foi um caso bem atípico da bomba d'água. Qual é? Normalmente a gente vê primeiro as bombas d'água vazarem e depois dá problema. Nesse caso aqui não foi o caso, tá? Por quê? Essa bomba d'água, a hora que a gente tirou o óleo, né, tinha água dentro do motor, ou seja, vazou para lá, a não ser que seja um outro problema que particularmente a gente duvida, tá? E esse carro furou o ponto, né? Ele pulou o ponto do carro, né? Furar é meio que furar a fila, né? Vamos colocar assim. Ele não furou, pelo menos não que a gente tenha visto até agora. Nada em componente. Ele pulou o ponto. O que acontece quando pula o ponto? O motor sai de sincronismo. A gente tem comando duplo variável nesse carro. E dependendo de como estava, o dono falou que estava mais ou menos a 100 por hora. Isso daqui nesse carro em sexta marcha, mais ou menos 2.000 rotações, né? Eu não sei se ele estava retomando velocidade, estava com uma marcha um pouco mais alta, mas enfim, já é uma rotação relativamente rápida, né? Vamos colocar assim, comparado ao que a gente roda na mão. E o que acontece? A variação do comando joga esse comando 30, às vezes até 60 graus para trás. É uma variação muito grande, tanto para frente quanto para trás, né? Vamos falar a real. E o que aconteceu? Alguma coisa no âmbito de atropelamento de válvulas aconteceu nisso daqui. Por quê? Todos os cilindros lá atrás, a gente parou nesse quarto cilindro aqui, a gente nem seguiu pro restante porque acabou, já vem. Nenhum desses quatro tem compressão, tá? Então assim, o que vai ser feito nessa criancinha aqui? A gente vai tirar esse motor daqui, tá? Não vai ter escolha porque a gente precisa ter uma ideia total do tamanho do problema deste carro, tá? É um problema bem sério que aconteceu, porque o carro não dá partida, não tem compressão, não tem como ligar esse carro, tá? Era só para fazer uma revisão, agora a gente vai fazer algo muito maior nesse carro. Então o que vai ser feito aqui? A gente está na entrada ainda da oficina, né? Vocês podem ver que o carro é o primeiro que está aqui da fila que vai entrar, a gente está cheio de carro hoje aqui, alguns vão ser liberados. Então assim, esse carro está saindo
daqui, a gente vai manobrar as coisas aqui e vai lá pro posto de trabalho. A hora que for lá pro posto de trabalho, a gente vai tirar esse motor e colocar no cavalete. Já já eu vou mostrar para vocês. E aí sim, a gente vai desmontar tudo e acompanhar parafuso por parafuso o que está acontecendo, tá? E eu vou mostrar tudo para vocês como a gente sempre mostra e explicar o que aconteceu, ok? Por quê? Qual é a nossa... O que a gente está achando que aconteceu? Que o eixo da bomba pulou, entortou, pulou o ponto ali, a corrente de comando ficou sem esticar, e aí, obviamente, na hora que foi rodar, pulou alguma coisa e a brincadeira não foi muito boa, certo? Então, noite aqui na oficina, né? Vamos lá levar para o posto de trabalho isso aqui e vamos mostrar para vocês o tamanho da encrenca. Vamos lá, pessoal. O carro tá aqui, o motor tá aqui, tá? Algumas coisas que a gente já vai mostrar e porque a gente já sabe que tem a ver com bomba d'água. Vocês estão vendo aqui, ó, toda essa parte aqui. Isso daqui é o fluido de arrefecimento atacando o alumínio, tá? Olha a crosta que forma, ó. Ainda rosa aqui, essas coisas. E o pessoal tentando se matar aqui atrás, mas tudo bem, certo? A gente já tirou, tá aqui do lado do carro, desacoplamos o câmbio, caixa de transferência, tá? Tá tudo direitinho aqui. E o que a gente vai fazer agora com isso daqui? Agora eu vou colocar o motor inteiro no suporte, vou começar a desmembrar, tirar principalmente tampa superior deles de válvula e essa tampa lateral para saber o tamanho do problema, porque que tem problema aqui dentro, tem, tá? Agora o tamanho da gravidade a gente vai saber daqui a pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. A gente teve que partir para uma outra maneira, né? Qual que é? Eu tive que puxar uma bancada para cá para colocar esse motor aqui. Por quê? Normalmente a gente tira o conversor para colocar no suporte, que ele vai fixado aqui, como vocês já viram algumas vezes, certo? E o que acontece? A hora que a gente vira para tirar o conversor, que são 3 parafusos, a gente conseguiu tirar um só. Tá aqui, ó. Esse parafuso aqui. E o que acontece? Vai tirar o conversor, tem que rodar o motor. Normalmente a gente consegue rodar o motor. Conforme a gente tenta rodar esse motor, ele está encavalando nas válvulas aqui. A gente já percebeu isso, né? Então vamos agora para a parte chata, né? Vamos ver o tamanho desse estrago. Vou começar a desmontar tudo aqui, tirar chicote, tirar tampa. A boa parte, pelo menos até os cabeçotes, eu vou tirar aqui na bancada, tá? E aí depois que tiver na bancada, que eu consigo rodar os pistões livres, aí eu vou botar no cavalete, que aí eu desmembro a parte de baixo do motor, certo? Então vamos começar a desmontagem aqui, vocês vão ver. Vamos lá, pessoal. Fazer aqui para vocês terem uma ideia. A gente acabou de desmontar tampa de válvula, coletor de admissão, tiramos os periféricos aqui. O que a gente já percebe? O negócio foi feio, ó. Eu não sei se aqui tá no ponto, tá? Não vi parte de pistão, nada disso. Mas aqui, ó, a gente tem aquele ponto que eu mostro para vocês desse comando de válvula. Normalmente eles vão estar aqui quando eles estão faceados para cima, tá? Eles vão estar aqui mais ou menos, certo? Então o que acontece? Quando esse está aqui, o desse aqui tem que estar aqui. Agora a pergunta é, onde ele está? Nem aqui ele está, certo? Nem nessa faixa de rotação tá. Ou seja, ele está muito fora de ponto esse motor. Ele rodou, mas rodou bonito. Vamos terminar de desmontar, vamos tirar essa tampa aqui, vamos ver o tamanho do estrago aqui. Vamos lá, pessoal. Como eu falei, a gente já sabia o que tinha acontecido, só que a gente não pensava que podia ser tão feio, né? Eixo de bomba não existe mais aqui, tá? Ele pulou, corrente aqui esticou o máximo que podia, ó. Tô totalmente sem esticar. Conforme o vira tá rodando, ele tá pulando alguma coisa aqui. Ele tenta virar, ó. Se a gente tenta esticar qualquer coisinha, rodar, ele tenta fazer alguma coisa, mas não tem muito o que fazer, tá? Ó. Aqui ele tá mais ou menos quase no ponto, junto. Aqui também estaria quase no ponto. Esse aqui, ó, ele tá bem para baixo. Esse daqui foi o cabeçote que a gente mediu e não tem compressão nenhuma. Então provavelmente aqui todas as válvulas foram para o espaço, tá? A gente ainda não sabe a extensão do problema, ok? Bomba d'água, lixo, com certeza, por causa da bomba de óleo também, da maneira que tá, é lixo também.
tá? Vamos tirar esticador de corrente. A gente vai ter que analisar essa corrente, se vai dar para salvar, se não vai precisar trocar uma corrente também. Entendeu? Guias de corrente vão ter que ser novos, tá? Porque comeram aqui devido ao problema. Então aqui não tem muito para onde correr. Tudo isso daí vai ser novo. Isso se, conforme a gente desmontar, entendeu? Não tiver dado nada mais feio para dentro do motor. Por quê? Se atropelou por alguma carga d'água, quebrou alguma válvula e essa válvula bateu lá dentro e machucou o cilindro, se não der para passar para 0,50, se for um machucado muito grande, gente, esquece. Isso tudo aqui vira lembrança de um bom motor funcionando. E a gente vai precisar de um motor novinho aqui no caso, tá? Então vamos indo, vamos tocar tudo isso daqui, vamos ver o tamanho da encrenca que está acontecendo nesse motor aqui. Vamos lá, pessoal, quanto mais a gente desmonta, mais a gente fica espantado. Bomba d'água tá aqui, ó, vocês podem ver o eixo dela torto já, todo arrebentado, né, como eu já tinha falado para vocês. Aqui, ó, o que um dia foi essa bomba d'água, certo? Por que que talvez isso aqui aconteceu? Vocês estão vendo essas crostas aqui? Isso aqui pode travar, tá, gente? A bomba d'água. Entendeu? Ó, continuem usando bastante líquido, assim, concentrado. Tem 3 marcas muito famosas no mercado aí, nos mercados que a gente tem, que você usou num Ford, na maioria deles, zoa. Às vezes a gente parece até ruim e fala assim, Vitor, você só quer que use coisa cara. Não, não é coisa cara, é coisa de qualidade, gente. Entendeu? Por quê? Existem kits aí, recentemente a gente até passou lá naquela Mercadocar, né? E tinha kit pronto já com esses fluidos rosa, que a gente sabe, eu sei as marcas, mas eu não falo aqui, que não cabe a mim ficar tendo esse tipo de envolvimento, tá? Mas assim, já são marcas que não só em Ford eu já vi dar problema, eu vi em vários carros, tá? Você vai pegar, você vai colocar, vai acontecer isso, começa a incrustar em tudo que é canto, entendeu? Como mostrei ali na parte da termostática também pra vocês, certo? Ou seja, o negócio tá muito feio, tá? E aí, por causa de um negócio desse aqui, a bomba pode ter travado? Pode. Ó, vocês podem ver que tem vários floquinhos aqui, certo? A bomba pode ter tido uma dificuldadezinha para rodar? Pode. Se a incrustação foi grande, e aí a hora que aconteceu, ela trava um pouquinho, travou, o motor é mais forte. A explosão do motor é mais forte do que a bomba. Vai arrebentar. A hora que arrebentou, arrebenta eixo, arrebenta um monte de coisa. Vai corroendo, ó. A própria bomba tem coisa incrustada nela, certo? Corrói e vai embora. Nesse ponto ela não conseguiu nem corroer aqui o retentor primário. Para quê? Para avisar. Quando esse carro veio e aconteceu isso, eu achei que já tinha acontecido como outros carros aconteceram. O pessoal tampou aqui e foi e deixou para o próximo dono se lascar, né? Mas não é o caso, tá destampado, tá bonitinho aqui. Tá, ele tá todo original. Esse motor aqui ele nunca foi aberto, nunca foi mexido, nem nada. A gente percebe pelas colas que são originais ainda, o modo de passagem da cola ainda é original. Então assim, o que que acontece? Ó, só as lascas de metal aqui. Mistura de óleo com água ali. O rosa escorrendo por tudo que é canto. Então assim, não tem o que fazer. Aqui, a gente só vai torcer. Eu tô tirando a parte de cabeçote aqui, tá? Não vou nem olhar muito aqui, porque aparentemente virabrequim não fica zoado. Normalmente, pelo que a gente costuma ver, não chega a zoar por causa da mistura água e óleo. Às vezes a gente só dá um banho químico só pra deixar limpo. Mas a gente vai tirar aqui toda a parte do cabeçote para ver o tamanho da encrenca que deu aqui para dentro dos cilindros. É aí que mora o perigo. Tá, pessoal, a gente sacou, a gente achava que ia ser pior, mas até que não foi, tá? Vamos lá, as camisas ficaram intactas, tá? Aparentemente, pelo que a gente tá vendo aqui, todas as camisas estão intactas, tá? Então assim, a gente só consegue ver, ó, tá vendo essas marquinhas aqui? Aqui, ó, vem de levinho, nesse daqui. Aqui um pouco mais pesado. As 4 marquinhas em todos eles. Ó, vocês podem ver aqui também. Aqui e aqui. Certo? Quando saiu de ponto, martelou tudo, tá? Onde tá os cabeçotes? A gente já trouxe aqui para a sala de motores, tá?
Ó, vocês podem ver, a válvula nem fecha mais, ela já entortou num ponto aqui que ela não fecha, certo? Martelou todas elas, tá? Aqui a gente percebe que elas estão abertas, por isso que não estava dando compressão a ponto de ligar, tá? Então o que vai acontecer aqui? A gente já sabe o tamanho do estrago nesse ponto. Aqui, cabeçote ainda tá bom? Tá bom. Vamos trocar as 24 válvulas, retentores, banho químico, assentamento de tudo e tá tudo ok. A gente só vai verificar o que? Como esse motor fez algo diferente, que foi o que? Ele pegou, arrebentou, saiu de ponto, martelou e morreu. Certo? Certo. E o que a gente vai fazer agora? Agora eu não consigo mais desmontar isso aqui porque tem que virar, tem óleo dentro, tem uma série de coisas. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai sair isso daqui, eu vou colocar no meu suporte, tá? Colocando no meu suporte, agora eu vou virar. E o que eu vou fazer? Vou sacar toda a parte de baixo. Vou mexer, tirar o sobrecárter, os munhões, para verificar o que? Se não teve nenhum problema aqui. Porque numa dessa aqui ele rodou e deslizou um pouco mais, precisa talvez uma retífica de vira também, tá? Dependendo do tamanho do estrago. Eu acredito, pelo que a gente conhece normalmente e viu aqui, que não aconteceu nada, tá? Eu acredito cegamente nisso. Mas a gente pode cair do cavalo de vez em quando, ok? Então, a gente já sabe aqui que o estrago foi feio, tá? Não foi pouco feio, não, foi feio, certo? Aqui até anel de pistão a gente vai trocar, porque já tá aqui, a gente vai tirar, descarbonizar tudo bonitinho. Esse motor vai sair zero daqui, tá? A gente vai verificar aqui, bronzinas obviamente são trocadas por causa da mistura de água e óleo, certo? Pra gente evitar que tenha qualquer problema, tá? Então, vamos dando seguimento aqui para não ter nenhuma surpresa. E aí a gente desmonta tudo para ter assim, ó. Cliente, o seu problema é A, B, C. E aí ele já sabe, a gente vai passar o orçamento para o cliente e já vamos seguir com o conserto desse motor também. E aí, pessoal, enquanto a gente está verificando aqui as coisas, né? A gente vai drenar o óleo do motor que estava aqui. Só está saindo água rosa, certo? Agora começou a sair um pouquinho de óleo, certo? Mas toda a água que estava aqui provavelmente já está lá dentro, porque aqui nos cilindros tem bem pouquinho. A gente vai drenar tudo, deixar tudo certinho para poder levar pro cavalete e terminar a desmontagem. Vamos lá, pessoal, tiramos o cárter aqui, agora já estamos no suporte, fica mais fácil o trabalho. O pescador tá com um detrito aqui de metal, né, do que entrou aqui. Os roletes, provavelmente do rolamento da bomba, bastante coisa complicada aqui. Então vamos desmontar aqui já está solto. Vamos soltar todo o sobrecárter, os munhões e ver o tamanho do estrago aqui, se tem mais algum. Se não tiver, ótimo, o dono consegue dormir mais tranquilo. Pessoal, o virabrequim já tirou os colos de munhão aqui, tá, do vira. A gente percebe que tá só um pouquinho sombreado, mas as bronzinas gastaram bastante a hora que o motor travou, tá? Que atropelou a válvula e deu alguma agarre por falta de lubrificação e ainda deve ter rodado alguma coisinha assim, tá? Então assim, isso eu só tirei essas bronzinas. Vocês estão vendo, as bielas ainda estão no lugar, tá? O que vai acontecer aqui? A gente vai fazer tudo direitinho. Por quê? Eu vou tirar esse virabrequim daqui, eu vou medi-lo, tá? E ver a necessidade de passar ou não para 0,25 ou 0,50. Provavelmente vai ser alguma coisa em torno de 0,25, ó. Esse colo aqui ele já está um pouquinho mais riscado, tá? Esse aqui também está bastante riscado, tanto que a bronzina dele, ó, nem resistência mais tem aqui no munhão, tá? Ele está saindo bem fácil, tá? A daqui ainda está segurando, mas essa daqui ela desgastou bonito, ó. Tem até sinal de superaquecimento, passou até um pouquinho pro colo, certo? Então a gente vai rodar aqui, vai preparar para tirar tudo isso daqui, fazer de maneira correta para que tudo seja da melhor maneira possível, tá? E eu já vou mostrar para vocês o resultado. Vamos lá, pessoal. A gente já percebeu aqui, ó, vocês vão poder ver, ó, o virabrequim já tá aqui. Esse daqui é o cilindro 1 e o cilindro 6 foram os que mais
o 6 e o 5, perdão. O 6 e o 3, perdão. Ó, o 6 tá aqui, o 3 também tá aqui. São os que mais sofreram, mas todos eles sofreram, tá? Nas bielas. Todas as bronzinas de biela, principalmente aqui, ó, do cilindro 6, ó, tá até amassada, tá? Todas elas sofreram. E assim, ó, o standard aqui, a gente pegou do manual e colocou aqui pra anotar mais fácil. 55983 até 56003, uma medida milesimal, então você precisa ter 1 micrômetro milesimal. Vocês podem ver, ó, 983, 955, já está abaixo do standard, tá? Então aqui, o que vai ser feito? Já nessa parte, a gente vai avaliar aqui junto com a retífica, eles vão mandar para lá, eles vão avaliar a hora que eles passarem para 0,25, se foi suficiente para tirar os riscos. Se não for suficiente, vai para 0,50, tá? Então aqui eu já nem vou continuar as medições, né? Eu ia medir todos eles aqui e vou dar só uma medidinha aqui rapidinho nos mancais para ter uma ideia. Mas a gente já sabe que o virabrequim inteiro vai para retífica junto com os cabeçotes. Olá pessoal, análise final, tá? A gente pode ver aqui a parte de camisa não fez nada de absurdo nela, tá? A gente vai trocar os anéis aqui também, já que tá com tudo aberto, vamos deixar tudo bonitinho, ok? As medidas a gente acabou fazendo mesmo vendo os riscos, tá? Onde comeu um pouco mais foi no mancal, tá? Algumas coisas comeram mais nas bielas, mas a gente já sabia. O mancal pode ir de 67,5 para 67. Quando você tem aqui, eu só posso ter uma diferença de 4 milésimos, tá? Ou seja, esses 4 milésimos aqui poderia ser 67496 no máximo. Já tá abaixo, ó. 492, 495, 493. Ou seja, já tá abaixo esse virabrequim inteiro. Pelo menos essa parte dos mancais vai para 0,25 ou 0,50. A gente vai verificar tudo isso daí. Vai levar tudo para a retífica para ser feito. Vai comprar bronzina sob medida e montar esse motor novamente. Vai pedir anel, vai pedir todas essas coisas aí, ok? Então vamos dando seguimento e já já eu mostro para vocês a hora que voltar da retífica tudo isso daqui.